Opa, meu nome é Nathan e eu vou estar falando um pouco sobre o jogo Halo Wars. Meu roteiro que eu fiz aqui pra pensar foi baseado no livro Sangue, Suor e Pixels e um pouco na internet, alguns sites que eu pesquisei, só pra saber como era o jogo. Halo Wars, ele é um jogo de estratégia em tempo real, ele é desenvolvido pela Assemble Studios e publicado pela Microsoft Game Studios. E foi feito para a plataforma do Xbox 360, que na época tinha acabado de ser lançado quando o jogo saiu. É, o jogo foi lançado primeiro na Austrália e no Japão, no finalzinho de fevereiro. E nos outros países chegou logo depois, no comecinho de março. O jogo foi pensado em um retiro que alguns da empresa foram em 2004 em Chicago, quando eles estavam tentando fazer vários jogos, só que nenhum jogo estava agradando eles, entendeu? E aí, um dos produtores da Assemble teve a ideia de voltar para os trilhos, voltar à essência da Assemble. A empresa, então, localizada em Dallas, se consolidou com a série de jogos Age of Empires, um jogo estilo Warcraft que você começa com alguns aldeões e ia construindo sua civilização. É um jogo de estratégia em tempo real também, e você evolui através das eras, que a humanidade já passou. Um exemplo mais atual de jogo é Clash of Clans, da Supercell, um jogo muito famoso hoje em dia. Ainda um pouco mais sobre o primeiro Age, na produção, os desenvolvedores da cima passavam 100 horas semanais por quase um ano trabalhando para terminar o jogo. Um designer-chefe falou que isso era uma terrível marcha para a morte, mas todo o trabalho e esforço deu certo e o jogo vendeu muito. Rendeu milhões para a empresa, além de algumas expansões. As sequências do jogo também foram incríveis e foram lançadas também rendendo mais dinheiro. A empresa era considerada pelos funcionários uma imensa família, pois a maioria dos funcionários estava lá desde o início e eles evitavam de sair de uma empresa. Ian Fisher, um designer-chefe, falou para uma revista que vários sábados, eles iam no apartamento de alguém na empresa e ficavam lá fazendo qualquer coisa. E também as sextas pós-expedientes na empresa eram conhecidas como uma noite de teste de jogos. Eles se reuniam para tomar cerveja, testar alguns jogos como Quake e Half-Life. O que mostra realmente a harmonia dentro do estúdio. O estúdio era muito harmonioso, todo mundo tinha uma linha de raciocínio muito boa. Apesar de toda a harmonia do estúdio, alguns funcionários estavam cansados de fazer jogos de RTS ou de Age mesmo, de Age of Empires, e tentaram fazer novas equipes para mudar o estilo de jogo da empresa. Mas todas falhavam quando a outra equipe que estava fazendo o Age acabava tendo algum problema, eles tinham que chamar quem estava tentando pensar em outros jogos para resolver o problema, senão o projeto ia ser atrasado, entendeu? E aí logo depois, e aí quando eles tentavam voltar, o jogo não tinha mais graça, acabava perdendo impulso. E o maior desafio que eles iam ter que achar foi como eles iam transformar um jogo de RTS que era dominado por PCs, por causa do mouse e teclado que davam uma maior mobilidade e o joystick limitavam isso. Mas um programador experiente, Angelo Laudon, gostava de desafios e gostava de resolver problemas difíceis. Angelo bateu muito na tecla, pois era a chance deles, tendo em vista que logo depois iam lançar o Xbox. No caso, a empresa mãe da Assemble, que era a Microsoft, ia comprar o Xbox, ia lançar o novo Xbox. E após o CEO da Assemble da luz verde para quatro novos projetos, que foi o RTS, para console com o codinome Phoenix, que é o que vai virar o Halo depois, Halo Wars, com o Angelo como programador-chefe, o Chris Zip como um produtor e um designer muito experiente chamado Graham Devine. Ele foi para saber como seria a experiência do, do jogador no jogo. Além desse jogo, também um MMO chamado Titan, um RPG de ação científica e um clone de Diablo. Tudo isso são os planos que eles tinham feito para tentar mudar o estúdio. Esse designer famoso, o Graham Devine, ele tinha um ótimo currículo. Ele trabalhou para Atari, Lucasfilm Games e Activision. E antes dos 30, ele fundou a própria empresa, a Trilobyte, que após fazer um jogo muito famoso que misturava cinema e um enigma, ele saiu do estúdio junto com quem criou junto com ele o estúdio e viu o estúdio entrar em colapso.
antes de ele ir pra Assemble, ele passou alguns dos anos ajudando em alguns jogos meio fraquinhos, sabe? Tipo Quake 3 e Doom 3. E onde foi encarregado para codificar só alguns algoritmos alguns algoritmos para as unidades se moverem. Mas aí a empresa da Assemble é, viu que eles estavam descartando por uma função meio inútil um dos cérebros mais espetaculares e acabaram dando a liderança do RTS para console lá do Halo do Phoenix para o Divine. Não demorou muito para a ideia principal de Phoenix aparecer, um jogo de ficção científica em que humanos enfrentavam alienígenas parecidos com StarCraft. O objetivo era o comum de qualquer jogo ou filme, provocar uma guerra entre mundos e entre humanos e como o Devine chamou, Sway, que era a raça alienígena. A ideia era a parte fácil. O desafio era definir os controles que já eram meio pré-definidos com os gatilhos mirando e atirando, o joystick movendo a câmera e o boneco. Mas o Fênix não tinha essa pré-definição, não tinha esse luxo de ter essa pré-definição. E aí várias perguntas vieram para a empresa, para a equipe, e aí eles ficaram testando e testando e testando. Passaram dias e dias nos testes e essa equipe de teste da Assemble era muito rigorosa. Isso era ótimo porque fazia ótimos jogos, mas demoraram muito para achar o controle ideal. E após vários e vários testes, os empresários da Microsoft viram que o jogo podia ser um baita sucesso e deram uma luz verde a mais para só o Fênix. Os outros jogos que tinham em mente foram parados por tempo indeterminado. Em paralelo, Age of Empires 3 estava passando por processo de finalização, mas com muito menos entusiasmo que o projeto da Fênix, no caso. A Microsoft só aprovou o Fênix eliminando todos os outros projetos, então quer dizer que ele seria o melhor projeto que já pensaram. E ainda mais que foi numa época que a Microsoft estava numa guerra de consoles contra o PlayStation 3, por exemplo. E, e aí, achando que a Assemble era um dos mais emblemáticos estúdios, colocando eles para fazer um jogo seria perfeito para dar uma alavancada. O pessoal já ia olhar, pô, é Assemble, um jogo é bom. Mas apesar de todo o entusiasmo da Microsoft, eles tinham medo do jogo ser um fracasso e não vingar. Então, após duas reuniões com a equipe da Assemble, a equipe da Assemble recebeu a ordem de transformar esse jogo em um jogo de Halo, que na época estava muito em alta, onde os dois primeiros jogos tinham vendido muitas cópias e o terceiro era um dos jogos mais esperados pela comunidade. Isso foi uma jogada comum no meio dos jogos, já que a indústria dos jogos é basicamente correr risco. Os empresários da Microsoft falaram que tinha que ser um jogo de Halo e ponto final. Se não fosse isso, eles ameaçaram até de afastar os produtores. E o Devine, que era o chefe, ele ficou muito devastado porque ele tinha ficado meses e meses na criação dos personagens e teria que mudar tudo pelo personagem do Halo. E a Microsoft achou que era uma mudança só gráfica, mas foi uma mudança e iria ser uma mudança muito, mas muito drástica. Então, Devine, devastado, considerou até pedir demissão, mas ele sentou e pesquisou por que Halo fazia tanto sucesso. Porque pra ele, na visão dele, era só um jogo que tu entrava e atirava na cabeça de outros alienígenas. Mas depois, de um dia pro outro, Halo mudou na concepção do Devine. E aí, ele mudou o nome de Phoenix para Halo Wars. Mas encontraram mais um grande desafio, que era a empresa que fez o Halo 1, 2 e 3, que era a Bungie. E como autor do livro Sanctuary Pixels disse, ela era a irmã mais velha da Assemble e era a queridinha do papai. A Assemble foi até Bungie para conhecer mais sobre Halo, começando pela história e os outros setores do jogo. E o pessoal da Assemble levou o projeto Phoenix para mostrar para a Bungie e para mostrar que aquilo seria um RTS perfeito. E assim as duas empresas acabaram entrando num consenso e foram é, indo no caminho do novo Halo Wars. Oi, meu nome é Matheus e eu vou continuar a apresentação do seminário.
Bom, então, depois que eles voltaram para Dallas para continuar a produção do jogo, eles resolveram derrubar o projeto e começar. E basicamente eles começaram do zero. Só que, como a Band tinha todos os direitos do Halo, eles precisavam da aprovação deles para fazer qualquer implementação, qualquer coisa, qualquer alteração na história do Halo. E eles eram muito defensivos quanto a isso. Ah, foi então que o foi então que Grain Divine teve a ideia de criar um novo planeta para o jogo e também ele para conseguir a confiança dos produtores da Band, ele criou um panfleto desse planeta, como se fosse aqueles panfletos de viagem mesmo. E ele conseguiu ganhar a confiança deles e com isso ele conseguiu desenvolver um pouco da história. Porém, mesmo assim, ele tinha que se deslocar 3.000 quilômetros para até Seattle, né? Para poder, para toda vez que ele precisava fazer alguma alteração na história. E isso dificultava bastante o desenvolvimento do jogo. E ainda porque a Band na época estava desenvolvendo, estava trabalhando no desenvolvimento do até então secreto Halo 3. E meses se passaram e mesmo após eles terem mostrado serviço para os produtores e com o tempo de produção, a Band continuava não gostando deles mexendo na história do jogo. E que acarretou num atraso no projeto do jogo. Mas mesmo assim, eles receberam o sinal verde da Microsoft e acabaram e começaram a produzir os códigos e o jogo de fato. Porém, vários desenvolvedores não queriam trabalhar no Halo Wars, eles estavam cansados de trabalhar no gênero RTS e então vários funcionários queriam trabalhar em outros projetos. Foi então que eles começaram a criar um projeto que era como se fosse um Diablo, porém no espaço, no futuro. E começaram a trabalhar em um MMORPG com tema espacial. Então eles falaram com a Microsoft e começaram a produzir, a desenvolver o projeto de um MMORPG com tema de Halo. E acabou surgindo outro problema, que a empresa era pequena, tinha aproximadamente 100 funcionários trabalhando nela, e apenas 20 estavam trabalhando no projeto em volta de 20 estavam trabalhando no projeto do Halo Wars. E todo o resto do pessoal estava trabalhando nos outros dois projetos. Uh, e isso acabou resultando em várias intrigas internas, várias discussões, várias brigas. Um bom tempo se passou e acabou que o jogo que era inspirado no Diablo acabou sendo cancelado. E o que meio que a equipe que estava focada nesse projeto acabou indo. Vários programadores começaram a ir para o Halo Wars, enquanto boa parte continuou trabalhando no MMORPG. Chegou a E3 de 2007 e eles mostraram trailers e demos do jogo e animou bastante os fãs de Halo e também animou a produção, os produtores do jogo, pois eles viram que tinha uma boa recepção. Após a E3 de 2007, mesmo assim, eles ainda estavam com problemas de falta de pessoal. Eles estavam tendo vários problemas no desenvolvimento, pois estavam tendo várias alterações no projeto e acabaram a ter várias brigas ainda. E foi então que Divide cede e ele começa a se dedicar apenas à história e deixa para os designs
desenvolverem livremente o projeto, que acarretou em várias mudanças da demo da E3 de 2007. E basicamente o projeto recomeçou de novo, pois foram feitas várias mudanças no jogo. Quando eles recebem a notícia da Microsoft que não gostou nada de eles estarem trabalhando em um projeto, se dedicando tanto recurso para desenvolver o Halo MMORPG, e eles acabaram batendo o martelo e cancelando o projeto do MMORPG. Como se não bastasse, eles também estavam passando por problemas financeiros, a empresa estava tendo dificuldades para fechar as folhas de pagamento. E não demorou muito, houve uma reunião geral e foi anunciado que a empresa fecharia, mas que a Microsoft ajudaria a terminar pelo menos o Halo Wars, mas que eles precisariam demitir boa parte do pessoal com antecedência, pois eles iam trabalhar com recursos reduzidos para trabalhar apenas no Halo Wars. O CEO da empresa, inclusive, falou que ele estava pensando em abrir um estúdio independente, um estúdio que se chamaria Robot Entertainment. E foi assim que acabou a história da empresa. Halo Wars foi lançado em 2009, no dia 26 de fevereiro, e acabou que teve críticas boas, bem sólidas de vários sites, e o jogo foi bem recebido pela fanbase de Halo. E é isso, obrigado por assistir esse vídeo e tchau!